Rapaziada, Gerson sai lesionado da seleção brasileira e Mauro César detona. Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Pedro? Se liga só no que o Mauro César disse sobre o Gerson na seleção. Que se repete, assim, aí tem um detalhe. Até que ponto o jogador, não estou falando do Gerson, falou assim, geral, que tem oportunidade na seleção, mas ainda não é um cara enraizado ali, que tem um lugar cativo, digamos assim, não força uma barra para jogar uma partida dessa. O cara, de repente, sente uma dorzinha, se é no time, ele fala, melhor tirar aqui, lógico, tem que sair, antes que piore. Na seleção, de repente, o cara fala, não, vamos lá, vamos jogar. Ele já tinha sentido no Fla-Flu. Sim. Ele foi pro jogo hoje. Então, eu sou obrigado a imaginar que é possível, não estou afirmando, não posso afirmar, mas é possível que o jogador tenha insistido para jogar. E as seleções não têm esse cuidado. Tipo, não, o cara no domingo sentiu, não vou escalar. Não, eles botam para jogar, não querem nem saber. Não querem nem saber, qualquer jogador, de qualquer seleção. As federações são as cafetinas do futebol. Elas ganham dinheiro com as seleções nacionais que são formadas por jogadores que os clubes criam desde a base, revelam, compram, pagam o salário, bancam quando estão machucados, lesão de ligamento, 1 ano parado quase, e vão embora. E quando acontece se contundir na seleção, o clube tem que correr atrás ainda para poder receber. Deveria ser uma coisa automática. Salário integralmente pago e uma indenização. Deveria haver um seguro, algo assim, para indenizar. Quanto vale esse jogador? Ele vale 10 milhões de euros. Beleza, qual o contrato que ele firmou pelo clube? 5 anos. Então, cada ano 2 milhões de euros. Ficou 1 ano parado, você vai pagar 2 milhões de euros para aquele clube. Deveria haver uma indenização. E os clubes não se rebelam. Quando eu falo dos clubes, não é do Brasil, não, é do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu me lembro que a primeira vez, acho que aconteceu de um clube correr atrás, foi quando o Michael Owen jogava no Newcastle e se machucou. E o clube inglês correu atrás para que fosse indenizado, pela FA, pela FIFA, no caso, e conseguiu. Mas isso não deve ser um grande avanço. Porque é muito cômodo, gente. Você tem, o faturamento da CBF costuma ser o maior do Brasil no futebol, maior do que o dos clubes. A CBF, como acontece com a AFA, com a Federação Espanhola, da Colômbia, todas elas, você não tem divisão de base, você não mantém, para o São Paulo tem um CT em Cotia só para base. Quanto custa aquilo? Quanto custa aquilo? Você fazer a manutenção daqueles gramados, todo aquele complexo, é conta de luz, é o jardineiro, o cara cuida do gramado, é o pessoal da limpeza, são os profissionais todos que dão estrutura para os meninos, é lavanderia, alimentação, dentista, médico para os garotos. Quanto custa isso? São Paulo gasta aquela grana. O Flamengo tem um dele, o Atlético tem um dele, o Palmeiras tem um dele. Todos os clubes têm lá os seus núcleos voltados para a base, para peneirar e sair, de repente, um ou outro jogador que vai ser aproveitado. Sai um Wesley, sai um Estevão, sai um Hendrick, sai um outro jogador, o Gabriel Jesus, sei lá, que se destaca. Mas é um custo mensal violento. Compra jogador de outros clubes da base, vai buscar, paga para trazer um jogador. O próprio Estevão foi levado para o Palmeiras, né? Ele não surgiu, já jogava antes de chegar ao Palmeiras. Então tem observadores, que antigamente chamávamos de olheiros, né? Enfim, a CBF tem nada disso, não precisa, ela convoca. É muito fácil, sabe? É como se chegasse num restaurante, escolhesse o que vai comer sem ter que pagar. Onde que eu vou almoçar hoje? Você entra lá, escolhe a melhor comida, então tem que pagar. Ou paga o mínimo, né? Paga o mínimo, paga uma pequena, paga só os 10%, vai, do garçom. O resto está tudo incluído. Quem paga são os trouxas, são os clubes. Esse mecanismo, ele é bizarro. Isso se repete há muito tempo. E piorou, porque antigamente, eu já falei isso aqui várias vezes, a seleção brasileira, por exemplo, saía da Copa do Mundo, ela ficava até 1 ano sem jogar, mais de 1 ano sem jogar. Agora não, tem uma infinidade de datas FIFA, porque é um grande negócio. As eliminatórias sul-americanas são um escárnio. Você tem aí ida e volta de 10 seleções, 18 rodadas, para classificar 7 seleções até. Para que isso tudo? Por que não 2 grupos? Não interessa. Porque, por exemplo, se tivesse 2 grupos, o Brasil ia estar num grupo encabeçando a Argentina no outro, então não teria Brasil e Argentina, certo? O Uruguai ia ficar num dos 2 grupos, talvez a Colômbia no outro, digamos. Então, Brasil ou Argentina, um deles enfrenta o Uruguai e o outro não enfrenta. Isso não interessa para eles. Eles querem mais jogo para poder ganhar mais dinheiro. E os clubes ficam aí de bobo na história. E ainda tem esse agravante, o jogador querendo jogar na seleção, se ele tiver com uma dorzinha suportável, ele vai dizer pro técnico que pode jogar. Qualquer jogador. Então é possível que o Gerson já tenha
entrado em campo sem as melhores condições. Não posso afirmar, não sei, mas eu sou obrigado a imaginar essa possibilidade, porque isso se repete no futebol. Aí, se ele de fato tiver uma lesão que vai tirá-lo durante algum tempo, estamos já na sexta-feira, daqui a 8 dias, às 9 da noite, tem Flamengo Internacional. E talvez ele não jogue. Mas se ele ficasse fora da convocação, fazendo um tratamento, ele poderia jogar. Ah, mas ele quer jogar na seleção, cara. Mas será que ele tinha condição? E os caras escalam, não quero nem saber. Todas as seleções fazem isso. Pergunta lá se o Bielsa vai se preocupar, se o jogador chegar para o Uruguai, ou o Scaloni vai se preocupar. Amanhã tem Uruguai e Argentina. Ah, o fulaninho sentiu uma dorzinha aqui, vai para... Não, dá para jogar? Joga, vambora. E assim vamos. E tem gente até falando aí em rede social, questionando o próprio Flamengo. Como que o clube libera se o jogador sentiu dores no Fla-Flu? Só que aí, como disse o Mauro, pode ser do jogador também, né? O jogador fala, não, eu quero jogar. É seleção brasileira, eu sou titular da seleção hoje. Mas tem uma coisa que é muito, até é perigosa que está acontecendo, não só no Brasil, mas no futebol mundial. Teve um jogo adiado do Barcelona contra o Osasuna, por causa da morte do médico do Barcelona, um pouco antes do jogo. E a Liga Espanhola marcou esse jogo para quinta-feira, dia 27. A data FIFA acaba na terça. A Espanha joga no domingo contra a Holanda no jogo de volta da Nations League, mas o Barcelona tem jogadores de outras seleções também. E o Barcelona não queria jogar, mas vai jogar quinta-feira, porque não tem onde marcar, porque o Barcelona avançou na Champions League e avançou na Copa do Rei. Não tem data para encaixar o jogo, tiveram que encaixar quase em cima de uma data FIFA, com jogadores retornando, talvez alguns jogando, o próprio Rafinha mesmo, vai jogar terça-feira pelo Brasil. Então é bem possível que ele nem jogue quinta pelo Barcelona contra o Osasuna. Quinta que vai ter a final aqui no Brasil do Campeonato Paulista, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Mas é um problema que não está só no Brasil. O Brasil ainda consegue ser um pouco pior, porque o Campeonato Paulista, que vai acabar quinta, ele tem 16 datas. O Gerson acabou de terminar um campeonato com 15 datas, um campeonato carioca. Só que isso é um problema que está acontecendo no mundo. A Champions League, ela já tem 4 datas a mais do que ela tinha. 2 a mais na primeira fase, que era a fase de grupos, agora não é mais, e 2 de playoff. Então tem time que pode fazer 4 jogos a mais do que fazia até a temporada passada na Champions. E outra coisa, por exemplo, o que vai acontecer assim que acabar a temporada europeia? Mundial de clubes. Onde seriam as férias dos jogadores da Europa, Mundial de clubes com 12 europeus participando. Então a gente só vê aumentar o calendário no mundo. No Brasil é pior por causa dos estaduais, mas no mundo está acontecendo. A Champions aumentou, a Nations League, competição de seleções. Hoje tivemos quartas de final. Não existia quartas de final, era já semifinal direto. Para essa temporada da Nations League inventaram quartas de final. É isso aí, galera. Realmente é um absurdo esse calendário, principalmente aqui no Brasil, né? E aí o Flamengo que fica na merda. O Flamengo que come o pato, né? Que paga o pato, né? Então, assim, claro que a gente sabe da vontade do jogador, foi falado aí, mencionado aí, né? Mas tinha que rever isso, né? Tinha que rever isso. O Flamengo agora inicia a temporada à vera mesmo, para valer. Jogo final de semana e meio de semana direto, né? Sem interrupções. E aí vai precisar do jogador, sem contar uma coisa. Flamengo tem o Gerson, o Wesley, Léo Ortiz e Alexandro só na seleção brasileira. Fora os outros 3 que tá na Uruguaia. Isso porque o Pulgar não foi convocado e o Vinha tá machucado. Senão seria aí 9, né? Seriam 9 convocados. Então, assim, imagina, quase um time inteiro de convocados, né, se fosse nessa ocasião. Então, o clube perde muito com isso. Vê o exemplo do Pedro. Pedro até hoje está ainda se recuperando. A pretensão aí é de voltar em abril. Então, assim, é muito, muito, muito prejudicial ao clube. Então, realmente, precisava rever isso aí. Mas, infelizmente, como o Mauro César falou, eles querem ganhar dinheiro e o resto é resto. Deixe seu comentário aqui, o que você achou aí da opinião do Mauro, de tudo isso aí que aconteceu com o Gerson na seleção, e torcer para que ele volte recuperado para já esse jogo contra o Inter no próximo sábado, sem ser esse sábado, o outro. Deixe seu comentário aqui, deixe aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima, valeu!